Sim. Escolher uma, Nesse sentido a gente pode aceitar que realmente nós somos condenados, sabe? Ser livres. E aí o sujeito. Mas e esse livre é para escolher as coisas. E você só escolhe algo que você valora mais que outro. Quando eu vou para a padaria, quando eu vou na padaria comprar um pão, então, vamos supor que seja R$1, cara, só para arredondar. E eu dou aquele R$1 pro padeiro. É porque eu valoro muito mais o pão do que esse R$1. Isso depende também da hora, né? Que é as preferências temporais. Depende da hora, se eu não tiver com fome. Agora eu tô morrendo de fome, o pão tá lá. E o padeiro cheio de pão, sabe? Eu não consigo R$1. Se encontrar os dois grandes nesse negócio. Em ambos os casos, as pessoas escolheram que elas acham que elas atribuem maior valor. O padeiro atribui o maior valor ao meu R$1, que é o pão dele, e eu, maior valor ao pão dele, que é o R$1. Diferente da teoria marxista, que ele diz que só nas relações de trocas a gente pondera sobre as coisas que têm dois valores iguais. Mas para que eu vou trocar uma coisa que eu acho que tem um valor igual? Eu acho, vamos falar assim, deixa esse negócio de Marx pra lá. Ali eu deixo para a aula do Bombavec, do Jefferson. Isso dá o lixo. Então, o axioma é uma verdade, é uma proposição que você não tem como negar. Você não tem mesmo. Ela pode até vir a ser negada um dia. Não me ocorre um axioma que foi um dia negado, mas O axioma não é sempre indutivo, não é sempre proveniente do empirismo. Parece. Porque não tem nenhum outro meio de verificar que ele é verdadeiro. eu acho que na parte não diz que algo é axioma porque ele vê que ele é sempre verdade. Então foi com os olhos ou você veio com o olhos? Foi com a mão? Você cheirou? A gente não é todo sentido, mas a gente tem Você só tem acesso ao mundo exterior pelos sentidos. O empirismo é pela experiência. É pela experiência. A experiência é através dos sentidos. Então, assim, se você não consegue ver, cheirar, você não consegue experimentar, está fora do empirismo. Né? Fora do empirismo. É racional. Mas Mises vai acabar com essa polêmica. Mises vai acabar com essa polêmica. Mas antes de passar a visão de Mises, eu queria falar aqui da ação, assim, o axioma da ação, né? Que é o axioma segundo o qual as pessoas sempre agem na intenção de melhorar a sua posição, na intenção de sair de uma situação tal para uma situação melhor. Mesmo que essa situação seja a morte, como nós expliquei aqui, ela julga naquele momento uma situação melhor. Vamos ver. E aí, quando fala em julgamento, entra o aspecto valor. O aspecto valor. Só as pessoas, só cada pessoa é que pode determinar o valor que as coisas do mundo têm para si. Se eu posso chegar para o Lucas e dizer: Lucas, você vai gostar agora de estudar física, não é economia, não. Eu estou mandando. Não vai fazer ele gostar nunca, não vai fazer ele valorar nunca uma coisa que é inteiramente subjetiva. Então, a praxeologia ela não se mete nesse assunto. Ela diz que existem os valores, que as pessoas agem segundo
tais valores, certo? Mas ela não tem pretensão de determinar uma hierarquia de valores. Isso aí está no âmbito da axiologia. E aqui vou citar o professor André Azevedo, mais uma vez, porque ele diz que valor é aquela condição que está presente na ação do ser humano, independente do fim que ele possa perseguir, que ele possa escolher. Quando ele diz isso, ele diz o seguinte, que mesmo você valorando a vida, valor que você tem, você pode matar um terceiro ou se matar. O valor à vida continua independente da sua ação. Ele é subjetivo e ele cede em função de outros valores. Né? Porque a gente estuda no direito, na teoria dos princípios funcionais, no sopesamento dos valores. O valor, a relação entre os valores, honestidade, vida, beleza, é uma relação de mais e menos e não de tudo ou nada, como é a regra. Não vou entrar nessa diferença de regra e valores, não, mas o que basta dizer é que para você cumprir uma regra, se existem duas regras contrárias, para você cumprir uma, você tem que descumprir a outra. Um valor não é assim. O valor não é assim. Entre dois valores, você pode, no momento, escolher um sem abandonar o outro. Beleza? Honestidade, vida. Às vezes, para manter sua vida, você deixa a honestidade um pouquinho de lado. No caso de vida ou morte, se você tiver que escolher, dizer, entre manter uma conduta honesta e morrer, você valorizando mais a vida do que a honestidade, você deixa a honestidade um pouquinho de lado. Nem por isso você deixou de valorizar a honestidade. Né? A praxeologia também não se mete nas questões da ética. Se mete. A praxeologia vê a ação. Se ela está de acordo com a ética ou não, já não é mais no seu campo. Já não. Isso a praxeologia é pura. E a praxeologia também tem relação com a tecnologia. A tecnologia são os meios que você se vale para executar a sua ação. Você decidiu agir, certo? Decidiu agir. E empregou algum meio, que Mises chama de tecnologia, para executar essa ação. Esses meios na praxeologia, nas praxeológicas da economia, são custos. Está lá a categoria de custos. Assim como o direito positivo vai estar lá na categoria de custo. Direito positivo. Então, nós vemos que a praxeologia ela tem seus limites. O primeiro limite é que ela parte de um pressuposto que não pode ser provado, que é o axioma. Ninguém consegue provar o axioma. Ele é auto-evidente, mas ele também não é insuscetível de prova. De certa forma, um cientista de base praxeológica não pode estar condenando um religioso que parte da evidência da existência de Deus. Se o cara enxerga essa evidência, é uma crença. Então, assim,
ponto de vista racional, não tem muita moral para dar falando de religiosos. Religiosos são obscurantistas. Você acredita que nas ciências, tá bom. Mas o princípio fundamental da ciência é que ela é falseável. Então você está muito maus lições. Porque, segundo se tem epistemologia hoje, para uma proposição ser científica, ela deve ser capaz, ela deve ser passiva de prova contrária. Então, dizer que uma formulação é cientificamente provada é admitir desde logo que ela pode vir a ser desmentida. Então, você não está tão melhor assim quanto do que aquele que acredita que a verdade não pode ser desmentida como a existência de Deus. Você não tem como desmentir. Você não tem como provar, mas também não tem como desmentir. Afinal das contas, você está empatado na melhor situação. Então não dá para você chamar os religiosos. Obviamente, tem os sectários, como todo canto, né? Os fundamentalistas, mas o teólogo não tem vantagem. O cientista não tem vantagem. Não tem vantagem sobre o teólogo. Seja o cientista empirista, positivista, seja o de base empirista, ou seja o de base racionalista. Não tem tanta vantagem. Então, vamos baixar a bola aí quando tiver sofrendo a tentação de criticar o conhecimento religioso. Falo isso sem ser religioso. Tenho muitas dúvidas a respeito da existência de Deus. Digamos que eu sou um ateu não convicto. Já fui mais convicto no ateísmo, né? Eu sou um ateu não convicto. Mas a questão não é torcida organizada, ateus contra crentes. A questão é racional. Muitas questões a serem postas, mas tem algumas questões lógicas de fundamentação do conhecimento que até hoje só os teólogos deram alguma resposta satisfatória. Não é o caso da nossa discussão, o caso a ser discutido aqui, mas o fato é que a praxeologia quero dizer que a praxeologia tem seu limite e que a gente tem que se marcar. A ciência tem seu limite e a gente tem que se marcar. Certo? Pois bem, vamos ver aqui os fundamentos praxeológicos da epistemologia, já indo para o final da nossa exposição. Aí está no ponto. Não, assim, não. Praxeologia. Ponto 5. O arquivo errado. Gente, a disputa da criação, sobre a criação dos axiomas que o Caio acabou de suscitar. Como é que você chega a esse conhecimento auto-evidente? É pelos sentidos? É pela razão? Quem quer dar um chute aí? Eu acho que pode ser tanto auto-evidente pelos sentidos quanto pela razão. Aí tem um problema para ser auto-evidente pelos sentidos, porque você é passivo de prova, de experimento.
dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Vamos para uma experiência, vem cá. Não acredito, certo? Não acredito. Não, mas não é experimentação pura, observando, é indutivo. Não, Uma coisa a experiência aí, ela vem a posteriori. Ela é confirmatória. Confirmatória. Porque aí você. Aí é o seguinte. A disputa é essa. Hume e Kant. Hume diz que é preponderantemente. Está escrito aí, o meu está errado. Tá aqui. Kant diz que conhecer é relacionar-se racionalmente, relacionar-se racionalmente, tá errado, né? O sujeito com o objeto. Hume diz que conhecer é relacionar-se sensorialmente o sujeito com o objeto. Não diz que é relação. Não diz, tem é demais aí. Mas o Kant diz que é uma relação racional e Hume diz que é uma relação sensorial. Certo? Com o objeto. Mises vai dizer o seguinte, que conhecer é relacionar-se. Racional, seja racional ou sensorialmente. Certo? E relacionar-se é uma ação. Conhecer é uma ação. Se tem sua dimensão puramente racional, não escapa das contingências ambientais. Conhecer é agir. E se você age no espaço concreto, no espaço dos sentidos, conhecer tem sua dimensão sensorial. Vai estudar com fome. Tem que ser racional e sensorial. Racional e sensorial é o mesmo? Não, porque tem ovo, né? Tem ovo? Mas aí. Então, conhecer é ação. Acho que o... Se não, ali é ou relacionar-se, em relação a relacionar-se. Você pode relacionar-se tanto. Talvez seja Ou a relação ela pode ser tanto racional como sensorial. Mas ambas são ação. Potencializa quando você utiliza. Ambas são ação. Certo? Ambas são ação. No caso do conhecimento, são duas dimensões. A dimensão racional e a dimensão sensorial. Se você vê um objeto de longe, ele tem determinados contornos. Se você não se aproximar, seu conhecimento a respeito daquele objeto está condicionado pela sua capacidade de visão. O que é subjetivo está sendo delimitado, está sendo coagido pela estrutura da realidade. Para você conhecer os detalhes daquele objeto lá, se é do seu interesse, o que é que acontece? Você tem que se aproximar. Aí, então você vai dizer que isso é puramente racional? Vai dizer que isso é puramente racional? Não é. Vamos supor que você esteja vendo o quadro de Guernica pela primeira vez. Conhecer o quadro demanda não só aquela questão conceitual, mas também os detalhes físicos, acesso aos detalhes físicos do quadro. Se você vê de longe, você vê uma coisa. Você não consegue chegar aos detalhes. Quanto mais perto você chegar, mais riqueza de detalhes você vai enxergar. E essa riqueza de detalhes vai determinar, essa riqueza ou não de detalhes, vai determinar, pelo menos do ponto de vista da imaginação, do conhecimento que reflete a imaginação, ou seja, a imagem na sua mente, vai ser determinada, vai ser corrigida pela estrutura da realidade, pelo que os seus sentidos captam.
Se você não consegue enxergar os detalhes, você vai ter um conhecimento menor. Sendo assim, eu estou fazendo assim, uma comparação bem grosseira, né? Bem aproximada, bem ilustrativa. Mas o fato é que, filosoficamente, a gente pode chegar à conclusão de que o ambiente externo condiciona a formulação do conhecimento subjetivo, racional. Né? Se cai uma árvore, lá, agora, nesse momento, lá na floresta amazônica, como eu não tive acesso, ninguém me contou, o meu conhecimento a respeito daquele fato é zero. Por questões simplesmente de materiais, de tempo e espaço, eu não vi. Reflexo. Vai estudar tomando uma. Vai dirigir estudando umas. Você vai dizer que o subjetivo, o raciocínio, o conhecimento, eles não vão ser determinados. Uma certa medida de retrógrado, ela é benéfica ao estudo. Porque nós temos estado muito dentro com a droga, mas a droga ela abre determinadas drogas, determinadas quantidades, ela abre os canais de percepção. Abre os canais de percepção. Pode até um dia conversar sobre isso. Uma palestra sobre esse aspecto. Né? É cultural e é conhecido, só que hoje nós vivemos uma sociedade dos tabus, né? Ninguém pode falar abertamente sobre determinados assuntos, porque senão é logo rotulado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Mises quis dizer, que Mises deixou entender que Hope, nesse livro, explicita, é que o conhecimento, ele é preponderantemente, ele é manipulado mentalmente, ele é manipulado racionalmente, ele é criado, mas ele é constrangido pelos fatores externos, ele é constrangido pela realidade sensível. Então ele une, Hume e Kant ficaram bem pertinho de dizer isso, mas não disseram. Não disseram. E o Mises disse. Mises disse de uma forma tangente, mas disse. E Hope foi lá e evidenciou. Certo? Então, com isso ele acaba com a disputa. Com isso ele acaba com a disputa entre empirismo e racionalismo. Sim. Com isso ele enseja acabar com essa disputa. Só que vem o professor Gabriel Zanotti. Gente, quem é que já comprou a revista Mises? Quem não comprou tá perdendo, viu? A bicha tá massa. Todos os assuntos lá. Várias formas de abordagem do liberalismo. Tem epistemologia e ética, tem economia, metodologia e praxeologia, que está vendo agora. Tem história do pensamento econômico, tem sociedade, legislação e política, para a gente que é do direito, e tem cultura e liberdade, para a negada do LGBT, né? Brincadeiras à parte, pessoal lá do como é? Coletivo na boca. E, assim, a parte aqui de epistemologia está muito interessante, que é o volume 1, em que o professor Gabriel Zanotti, num pequeno artigo, ele chama a atenção para a epistemologia de Husserl, Edmund Husserl.
que é a fenomenologia, que está mesmo, assim, que segundo ele, eu ainda já li, mas inclusive no meu último trabalho, na minha dissertação, eu li muita coisa de Gusserl, mas eu não li a epistemologia dele com o vagar que é necessário, nem sob essa perspectiva que o professor Zanotti aqui chama a atenção, que ela seria um passo à frente de Mises. Mises foi até aí encontrar esse ponto de interseção entre o racionalismo e o empirismo, e segundo o professor Zanotti, a gente pode, a partir do fenomenalismo de Husserl, a gente pode avançar nisso. Eu prometo para vocês que na próxima palestra que eu der sobre esse assunto, eu já venho com as minhas próprias impressões a respeito do relacionamento dessas epistemologias. Certo? Muito interessante. Esse artigo é muito interessante. Eu aconselho que vocês tenham a lido. Página 27. É uma proposta para superar o atual impasse epistemológico da escola austríaca. Qual é esse impasse? Continua uma briga. Os testemunhos de Hoffmann achando que a praxeologia é puramente racional. Inclusive o próprio Hope tem um artigo intitulado Em Defesa do Extremo Racionalismo. Não foi traduzido aí para o português. Tem inglês e alemão, mas em português ainda não tem. Vou ver se eu traduzo. Eles... Logo o Hope que foi quem alertou para essa característica conciliatória de Mises. Certo? E do outro lado o pessoal da linha epistemológica mais de Hayek, que admite o que eu falei agora há pouco, o empirismo como método de confirmação dos axiomas. Uma briga danada. Sem mais, não. Briga danada entre esses dois troncos da escola austríaca. Entre o tronco comunista de Hayek e o tronco anarcocapitalista de Hoffmann. Dos seguidores, porque Hoffmann mesmo era comunista, né? Vocês sabem. Negócio colativista da porra lá. Mas, e o professor aqui, ele retoma essa ideia de que é uma falsa dualidade entre empirismo e racionalismo, certo? E traz para a conversa um autor que nenhum austríaco até hoje estudou com profundidade. Por que não estudou esse autor? Por causa da cisma com a escola de Viena, que é a escola do positivismo lógico. Ele era muito próximo do positivismo lógico. Certo? Escola, inclusive, da qual eu era adepto há alguns anos atrás. Porque o positivismo lógico, ele pressupõe uma... Ele está lá no meizinho, né? Ele está lá com o número, já bem pertinho do racionalismo. Ele é quase axiológico. Só que ele admite o construtivismo, o planejamento social, no meio da lei. Não vou nem entrar nesse assunto. Mas assim, ele admite, só que ele estabelece pressupostos de validades. Bem perto do direito natural, mais do lado do direito racional.
Então, dito isso, não, sabe o que é? Você não acompanhou. É a antepenúltima página. Acho que é a sexta. Tá aí, Hope. A penúltima página. Dito isso, a gente vai aqui para uma questão, teoria e proposição. Quando a gente fala de ciência, a gente sempre tem ideia de um laboratório, uma ideia mais pueril, né? De um laboratório cheio de ensaio, ou então de um laboratório cheio de parafernália, de equipamento, certo? Jefferson, aquele aparelho que fica passando eletricidade, as duas. Eletrônico. Bem grandão, né? Do Frankenstein. A ideia que se tem é isso, é de que mas passa no experimental. Mas a rigor, ciência é antes uma atividade de elaboração e enunciação de proposições, de afirmações, proposições lato sensu, porque em lógica a proposição tem um sentido bem específico, certo? A proposição no sentido de asserção, no sentido de afirmação. É um conjunto é um corpo teórico, é a atividade de teorizar, certo? Só que você também não pode negar que a atividade de construir coisas, com base no conhecimento, construir um computador, com base em conhecimentos de eletricidade, de física, sem mais o que você sabe, isso não seja uma atividade científica. Então, afinal de contas, o que é ciência? O que é ciência? Você pode dividir, grosso modo, a ciência em dois troncos grandes. A ciência teórica, essa da construção de teorias, e a ciência técnica, a construção segundo corpo teórico. No direito é uma confusão muito grande, porque se confunde dois aspectos, as duas coisas, porque as duas atividades são expressas, são realizadas mediante linguagem. A ciência teórica e a ciência técnica, que é a ciência prática, são folha de papel, são uma folha de papel. No direito você tem a ciência propriamente do direito, que estuda o objeto de direito, e você tem a atividade do juiz, do advogado, do promotor, que com base na ciência, julga, pede, dá opinião. O que os advogados, o que os promotores fazem, o desempenho das suas, os juízes, os técnicos, os assessores, o que eles fazem, o desempenho das suas atividades, não é ciência. É ciência, não é ciência teórica, é tecnologia. Estranho, né, você falar, bom, a petição é tecnologia? É tecnologia, é materialização, certo? De objetos por meio do conhecimento teórico. Ela está fazendo com direito o que os técnicos de informática fazem, os engenheiros fazem com o celular. O engenheiro faz com física. O que o engenheiro faz com a física. E aí fica, preste atenção, fica doutrinador, cientista do direito, citando como fonte tribunal. Só olha, isso aqui está certo porque o tribunal falou.
atirar pela seleção com as catitas dos membros do tribunal, nós estamos muito bem na ciência. Muito bem na ciência. Então, a confusão no direito é pior ainda do que nos outros campos. Mas voltando aqui ao nosso roteiro. Proposição teórica para Popper, que é o danadão das coivaras da epistemologia hoje, é uma acessão hipotética a ser testada. Popper diz que a atividade científica é a seguinte: é lançar uma hipótese e testar para ver se ela é verdadeira. Popper se insurge frontalmente e diz: não. A proposição científica, ela é uma proposição não hipotética, ela é axiológica, ela é axiomática. Você descobre os axiomas e daí está raciocinando. Meus amigos, eu não sei, sinceramente, se uma coisa anula a outra. Se uma coisa anula a outra. Porque eu sei que ainda não sei, o que eu intuo, a visão que eu tenho é que o mais adequado para nossas necessidades na economia e no direito é a ciência teórica a priorística, axiomática. Justamente porque o objeto da gente, nosso objeto, não é um objeto observável a olho nu. Você não consegue ver o Estado se comportando, você não consegue ver a sociedade se comportando. A nossa função, a nossa ciência, ela é uma ciência de elaboração de esquemas mentais, esquemas teóricos, que podem sim. Com licença, minha patroa. Eu ainda estou dando aula, viu? Tá. Acaba mais tem dom. Mais tem dom. A ministra é chefe do Estado Maior. Lá em casa nós somos comunistas, porque tem uma agência reguladora, a ARP. Agência Reguladora do Pedinho, é ela. Perdão, pessoal. É que ela tá agoniada, que ela vai ter que fazer um hangout com os alunos dela e ela não sabe fazer. Eu ensinei já. É só 7 horas. Então, o que acontece? A nossa função no direito, o estudante, o cientista social, é partir de verdades auto-evidentes e elaborar esquemas. Porque a gente não tem condição alguma de enxergar um movimento, de ter acesso ao que o Estado faz, porque o Estado é apenas uma ideia. Por exemplo, o Estado, essas categorias das ciências sociais, são apenas ideias. Não são entes animados e cientes que se comportam. Mas porque produzem resultado, né? Não. O que produz resultado é o comportamento de cada um dos indivíduos que compõem aquele coletivo, aquele grupo. E existem resultados intencionais e os não intencionais. A gente tem que procurar ver, segundo Hayek, os resultados não intencionais. Se você pegar o Estado como, vamos supor, segurança pública, você fala cada um, mas parece que cada um faz a mesma coisa no geral. Assim, dá um caos. A realidade é um caos, certo?
E você observa o caos. Você observa o caos. E no caos você está identificando elementos entre as unidades que formem um conjunto. Mas tudo isso é um esquema mental. Tudo isso é uma apreensão de significação que você faz. Você apreende o significado. As pessoas agem e essa ação tem um significado e você sai coletando e fazendo essa esquematização. Então a gente não tem como observar o comportamento daquilo que não tem comportamento. Não tem comportamento. O Hayek, ele diz, rapaz, olha, é difícil você se despojar dessa ideia coletivista, dessa ideia que enxerga os grupos como uma entidade separada da individualidade de cada um dos seus componentes. Mas se você for ser rigoroso, e a ciência tem que ser rigorosa, você não vai poder identificar esse ente. Quem é que vai lá dar os tabefes no ladrão? É o guarda. O próprio direito positivo. O direito é coerção. Coerção o quê? Vamos supor que um juiz decretou a prisão. Qual é seu nome, moça? Então vamos supor que é Ariana deu uns tabefes na Laís. Negócio de namorar. Eu sou magistrado. Tem a lei que diz que você não pode bater no som. Mas você disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Foi bem feito. É que nem o cara que deu uma pisa na sogra e o juiz absolveu. De São Paulo, é caso verídico. Lógico que depois a sentença foi reformada e condenaram o cara, mas. O cara, e fundamentou, porque não ia condenar. Eu sei que não pode, mas não sei o que. Certo? Mas não tem lá o direito. Aí eu sou um juiz e eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Não vou condenar, não. Me obriga. Vai ser necessário uma autoridade mais hierárquica mandar eu fazer. E eu, mesmo assim, vocês não faço. Fazer outro lugar. Faz outro lugar. Eu faço. O cara vai poder me prender. E ainda assim eu não faço. Mas quem me prendeu foi o direito? Não foi. O direito é uma ideia. Não foi ele que me prendeu. São as pessoas que fazem as coisas. Quando o Estado invade a pracinha, não é o Estado, é cada um daqueles policiais. Eles receberam uma ordem e estão acatando. Mas assim, se eles se rebelarem, não vão. O que vai acontecer? Vai mandar outro contingente para baixar o cacete desses insurgentes. Mas percebam que é sempre a ação das pessoas. Policiais nazistas eram que praticavam ações públicas, às vezes até mesmo os soldados estuprar ninguém. Eles fazem uma manipulação individual. E foi preciso uma propaganda do partido nazista para convencer as pessoas que o nazismo era correto, para que eles passassem a agir como o nazismo queria. Rapaz, é o seguinte, é altamente questionável essa questão de convencer. Ninguém, a minha intuição é que ninguém convence ninguém. As pessoas é que se convencem. É os marxistas. Você pode mostrar de A a Z que o raciocínio
não se sustenta, os caras não querem saber. Não querem saber. Tem um filme muito bom, A Onda. Já foi exibido aqui. Já, né? E tem um outro filme, só que esse filme é 7 horas, né? Cinema experimental, francês. A Alemanha. Ah, né? É. A Alemanha. O filme é maluco. É assim, é um sujeito, esse é de 3 horas, de 9 horas é o mesmo diretor que eu esqueci o nome. É um discurso de Hitler. É um cara discursando, na verdade é um cara dublando. Não, são várias pessoas dublando o discurso, e é o fundo preto e só a luz piscando assim, e aí passa um operário discursando, passa uma mãe de família discursando, com aquela velha, com aquele, só o Hitler tinha, né? Com aquela, aí passa um advogado, aí vai mudando todas as características, todo homem, mulher, todas as profissões. Dizer que cada um ali é um Hitler. Cada um é um Hitler. Existem estudos muito avançados em psicologia social, de base individualista, não sem pressupor que um grupo por si só pensa a ideia de grupo, né? Que é muito interessante, contágio das ideias, histeria coletiva, né? Isso escapa ao estudo da praxeologia. Isso escapa ao estudo da praxeologia. Como a gente viu, psicologia, sociologia agora, tá lá. A gente está no nível da ação individual consciente e livre. Intencional e livre. Não cai aqui na histeria, não cai aqui na embriaguez, não cai aqui. Corresponde à ação estável, o estado de normalidade das pessoas. Mas, voltando, eu estava onde? Sim, para roupa, ou para roupa, é errado, né? Roupa aí. Roupa é só com O e 2 P's. Pode ver? Pode não, que o botou aqui não licenciado. Para roupa, e principalmente para Hayek, na verdade Hayek, mais correto falar Hayek, já que é alemão, não inglês, as ciências sociais, elas, o seu objeto, a sua atividade produzir esquemas teóricos segundo proposições axiomáticas. Você pode até fazer experimentos para ver se comprova. E, aliás, é saudável que faça isso, para testar. O ponto de partida é a proposição não hipotética, a proposição axiomática. E aí a gente chega no último ponto, que é a epistemologia do direito. Primeiro a gente tem que distinguir o direito da ciência do direito. Muita gente fala que o direito já descobriu o direito estuda as normas de determinada nação. Bem, na verdade, direito não estuda nada. Direito é objeto de estudo. Quem estuda é a ciência do direito. Bom, existem aquelas pessoas que olham para o direito e dizem, o direito é assim, assim, assado, deve ser assim, deve ser assim. E existe o próprio direito que diz, então, matar alguém, pena de 6 a 30 anos, etc. E tal. E existe outra diferença. Esse direito que eu falei aqui
É o direito positivo. Tem providência administrativa. No meio libertário existe uma confusão tremenda quando se fala em direito. Os caras não têm noção de norma, o que é norma. Não tem noção, não sabe a diferença de direito positivo e direito positivo e direito natural, direito nacional. Tem também esse negócio de direito positivo e direito negativo. Já é outra acepção. A diferenciação do direito de prestação do Estado e direito de abstenção. Direito de prestação com direito positivo e direito de abstenção com direito negativo. Por exemplo, direito negativo, o Estado não pode interferir na sua propriedade. Direito positivo, o Estado tem que te dar segurança. Você vai entender a diferença aí nessa dualidade de direito positivo e negativo. Mas quando eu falo de direito positivo, é o direito posto pelo Estado. Complica mais ainda porque no nosso direito, na nossa tradição jurídica, aliás, só se considera ciência jurídica aquela que tem por objeto o direito positivo. Né? Com base em Kelsen. Kelsen foi professor de Hayek. Foi professor de Hayek. Foi professor de Hayek. E tem um problema aqui, o problema que eu falei para vocês, entre o direito como tecnologia e o direito como tecnologia. Eu acho que eu tenho. Direito como tecnologia. Olha a confusão. Tem o direito como tecnologia, tem o direito como norma, certo? E tem o direito como ciência, como proposições científicas, como proposições teóricas. O direito como técnica é o trabalho do advogado, do juiz, do promotor, na prática. O direito como norma são os códigos, as leis, as portarias. Direito positivo. E direito como ciência, que é aquele corpo de linguagem, de proposições que falam a respeito do direito norma e do direito técnico. E esquece-se, não se considera a ciência do direito, aquele corpo teórico que fala de como o direito deve ser, que é o direito não positivo. No máximo as pessoas chamam essa parte da teoria, essa parte do conhecimento, de ciência política. Ciência política. E ciência política e ainda distinta dos estudos do direito natural, que caiu em descrédito com a força de Hans Kelsen. Abandonou-se os estudos. Agora nós estamos tendo uma retomada dos estudos do direito natural. Eu sou muito resistente a usar o termo direito natural. Hã? É a mesma coisa. Jus naturais traduzindo é direito natural. Jus natural. Tá entendendo? Eu sou... Por quê? Mais por uma implicância de aparência do que por causa da pertinência do tema. Porque dá a entender uma ideia pejorativa de uma visão do direito primária, de que você acha ingênua, de que você acha direito na natureza, na physis, né? Physis grega. Mas Hã? já teve aquele teórico do direito, falou do direito do rio,
Não, isso aí é outra coisa. Isso é como... Não é o direito natural, é o direito do natural. Né? Direito natural é como se fosse uma coisa que viesse da natureza. Na verdade, direito natural é direito natural porque é assim chamado porque é o direito que emana da natureza humana. Né? São as normas, são um conjunto de normas que o homem reconhece como lhe sendo natural. Já se nasce com, a natureza de nascer com. Faz parte do ser humano, da subjetividade humana, a adesão a determinadas regras. Se confunde muito com negativo. Não. Seria uma decorrência. Negativo seria uma decorrência. Eu preferi, eu acho que seria mais interessante falar num direito racional. Até porque a gente está tratando do ponto de vista racionalista, epistemológico. Ou mesmo direito não positivo. Hayek faz o seguinte, Hayek chama de lei, com regras gerais conhecidas de todos. Regras gerais conhecidas de todos. Que não podem ser contraditas pela legislação. São providências, que é a lei positiva, administrativas específicas. Certo? Não é uma diferenciação entre positivismo e naturalismo bem encaixada, porque nessa ideia de ser lei geral, ele não apela para a natureza do ser humano. Está mais para o lado dos costumes, daquelas regras que as pessoas adotam, porque sempre adotaram. Nós perdemos a capacidade de observar costumes de obedecer costumes e os ver, porque o direito positivo ele tomou lugar. Ele cresceu de uma forma tal que não dá espaço mais aos costumes, principalmente os locais, mas ainda há ricões do direito que admitem, que preservam essa valorização do direito positivo, que preservam essa valorização dos costumes, que é o direito comercial, o direito empresarial, os costumes da praça. Mas é um negócio tão restrito, tão gueto dentro do direito, só para aqueles aficionados dentro do direito. Ciência do direito empresarial, nem do direito empresarial em si, é tão amplo e tão cheio de especificações que não chega. Nem todo mundo do direito empresarial estuda essa parte. Mas o certo é o seguinte: uma epistemologia praxeológica do direito, ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer. Fazer essas distinções entre o direito como lei posta pelo Estado, o direito como a atividade, a materialização da atividade dos operadores do direito, aquilo que o juiz faz, aquilo que os advogados fazem, certo? Tem que conhecer. O direito como corpo teórico a respeito desse direito positivo, o direito como leis gerais e costumes, e o direito como expressão da natureza humana. E abordar todos esses aspectos do direito, sob o ponto de vista praxeológico. Ou seja, que esses direitos, ou são, quando eles são produtos, quando eles são legislação, como diz o Hayek. De um lado, produto da ação humana,
e obedecem, enquanto produto da ação humana, o axioma da ação. E de outro lado, reconhecer os direitos naturais, os direitos não positivos, certo? Como produtos de outros axiomas, que a gente ainda tem que descobrir, que é não houve investigação a tal respeito. É a parte mais difícil. Por isso, quando eu falo para vocês que nós estamos inaugurando uma disciplina teórica, eu não estou exagerando e não estou querendo ser metido a danadão, não. Né? Porque, de fato, muita gente já fez isso, mas não sob o ponto de vista praxeológico. Hume tem 3 leis gerais, até citadas por Hayek. Quais são as 3 leis? A lei da estabilidade da posse. Lei da estabilidade da posse. O que é seu e ninguém toma. Certo? O que é seu? Posse aqui entendido no sentido amplo. A lei da cessão por consenso, você só transfere uma propriedade de um para o outro por consenso. Não é legítimo ninguém tomar de ninguém. E a observância dos pactos. A lei da observância. Se fez o acordo, tem que cumprir. Se fez o acordo, tem que cumprir. Você não tem liberdade para descumprir acordo. A sua liberdade foi exercida no momento que você fez o acordo. Depois que você se comprometeu, você vai ter que cumprir. Está entendendo? E aí ainda entra um elemento a mais, que é o da legitimidade do direito. E aí eu tenho uma suspeita de que isso seja um axioma. De que a legitimidade das normas, ela depende da aceitação daquele que vai se submeter a elas. O princípio democrático é cruel, porque a gente pode aqui todo mundo decidir que a Laís vai pagar o lanche da gente. Nós aqui no corpo vamos votar quem vai pagar o lanche. A Laís. E ela mesma disse, não vou pagar. Mas democraticamente foi estabelecido que você vai pagar. Que a Laís vai pagar. Isso, na minha concepção, isso acontece em todo sistema democrático, certo? Em que as pessoas que são afetadas pelas decisões políticas, legais, não têm participação nessa vontade. E isso, na minha modesta opinião, é contra qualquer postulado moral e natural do direito. Uma pessoa, para ser submetida a uma regra, ela tem que estar de acordo com essa regra. Aí o sujeito disse, olha, tá bom, ou você aceita a regra ou você não fica aqui. As outras pessoas também têm a opção de não aceitar quem não queira aceitar a regra. Né? Pode. Olha, aqui é o nosso espaço. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, então você aceita essa regra. Se não aceitar, adeus. Ela pode, tá bom, vamos embora. Não, eu vou ficar. Eu aceito a regra. Mas o lance central, e talvez seja um axioma para a gente estudar, de teoria do direito, me parece bem evidente, é essa de que a pessoa só pode, que a norma só obriga aquele quem concorda com ela. Senão você vai estar violentando a liberdade e a vontade da outra pessoa. Certo? Por isso é compatível. Eu vou até botar no site um texto do Kelsen, que apesar de ser positivista, ele não é um positivista
é o positivista kantiano, era o neokantiano, né? Tem algumas coisas interessantes. Ele fala da democracia, do princípio da democracia, tá entendendo? E que ele demonstra a tirania que é a escolha da maioria. Que o Hulk também depois também. Então, gente, a matéria ainda realmente carece de mais estudo, mais aprofundamento, mais consolidação de conceitos. Mais consolidação de conceitos. Mas o interessante é que a gente tem que ter, o interessante que eu acho, é que a gente tem que ter a ideia de que o direito é produto da ação. É produto da ação. E depois de produzido, ele é levado em consideração na ação ao agir. Você considera, antes de matar uma pessoa, pô, vou preso, não vou. E ele também está submetido a regras autoevidentes. E a despeito de serem autoevidentes, a gente ainda tem muito que malhar para descobri-las. Nesse sentido. Tem as regras morais, mas aí você vai ter que saber dividir o que é moral, o que é direito. Muitas vezes a gente vê nas discussões dos libertários, o cara falando que o direito, esse direito, porque ele está falando de moral, não está falando de direito, está falando de ética. Né? Terminei agora. Oi, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail, pode mandar lá, aparecer lá no Rael, certo? Espero ter sido minimamente claro e foi uma satisfação. Até a próxima. E eu vou me embora, senão. Já peguei a